Fala pessoal, que todos sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um fundo imobiliário para quem sabe você possa começar a investir em 2023. Lembrando que isso não é recomendação nem de compra e nem de venda em nenhum ativo. Investir em fundos imobiliários, pessoal, é uma ótima forma de se obter uma renda passiva e uma boa renda passiva mensal, visto que os fundos imobiliários eles pagam rendimento todos os meses. E como os fundos imobiliários eles estão caindo as suas cotações, nós vemos aí que eles estão cada vez mais descontados. Então essa é uma boa oportunidade, um bom momento para você aproveitar essas oportunidades que o mercado estão oferecendo. E quem sabe adquirir mais cotas a menores preços. Com isso, você adquirindo mais cotas, com certeza mais dividendos vão cair na sua carteira. E com isso, mais próximo você vai ficar da sua independência financeira. Legal, né? Então vamos lá. O fundo que eu trouxe para vocês é o JPPA11, o JPP Capital Recebíveis Imobiliários. O último relatório gerencial desse fundo é de novembro de 2022. Então nós vemos aí que o objetivo do fundo é alocar até 100% do patrimônio líquido em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, fazendo dele um fundo imobiliário 100% de papel. A data de constituição do fundo é de 2018, mostrando aí que ele é um fundo relativamente novo, e a sua taxa de administração é de 1,05%. Nós vemos aqui que o último dividendo pago por ele foi de R$ 1,40. O valor de mercado da cota, na data do relatório, é de R$ 107,26. Se nós observarmos, ele está com um pequeno desconto em outros sites. O patrimônio líquido desse fundo é de mais de 79 milhões de reais e o número de cotistas é mais de 7 mil cotistas. Agora aqui nós vamos ver um pouco sobre o desempenho do fundo. Nós vemos aqui que no mês de novembro, o retorno total do fundo foi de 0,55% versus 1,02% do CDI e menos 0,33% do IMA, ou seja, Índice de Mercado Ambima. E nos últimos 12 meses, o retorno total do fundo foi de 15,10% versus 10,12% do CDI, líquido de 15% do imposto de renda e 9,62% do índice mercado Ambima. Aqui nós vemos a distribuição e dividend yield. Nós vemos que em dezembro de 2021 ele pagou R$ 1,40. Isso deu a ele um dividend yield anualizado de 17,7%. Nós vemos que ele teve uma queda, mas o interessante é que aqui no mês de maio e junho, no meio do ano, ele teve aí um dividendo yield anualizado de mais de 23%, onde ele pagou aí por cota mais de R$ 2,00. Então ele teve uma queda e chegou aí ao mês de novembro pagando R$ 1,40. Agora nós vamos ver um pouco sobre a carteira do fundo. Então nós vemos aí que o fundo ele está 86% alocado em CRIs, sendo que 74% são de operações de lastros corporativos, 21% em aluguéis e 5% em ativos pulverizados. Nós vemos aqui o setor, no qual ele investe em corporação, varejo, loteamento, logística, transporte e também outros aí. E o setor mais representativo é o de incorporação, com 41% das suas operações. Nós vemos aqui o indexador e taxa ponderada. Então a carteira do fundo encontra-se atualmente com 37% indexado ao CDI, mais 5,1%, 10% ao IGPM, mais 8,8%, e 53% ao IPCA, mais 8,3%. Então aqui, pessoal, nós vemos a composição da carteira, Nós vemos todos os CRIs que o fundo tem em carteira e as principais movimentações, que foram alterações aí no mês, foram a compra de 4,5 milhões do CRI Desco e a ampliação da posição nas seguintes operações que já faziam parte da carteira. Então aí aumentou a posição de 1,5 milhão no CRI Loft, 1,1 milhão no CRI Imperial e 2,3 milhões no CRI Coach. E a parcela de recursos em caixa é de 10,9 milhões e o aumento dos recursos em caixa ocorreu em decorrência aí da terceira emissão de cotas do fundo. Nós vemos aqui a aquisição que eles fizeram
que foi os 4,5 milhões, né, do CRI Desco, né, então a operação com vencimento, note que interessante, aí, o vencimento vai ser em outubro de 2037 e o prazo médio aí do duration é de 5,4 anos e a taxa da emissão é de IPCA mais 9,25% ao ano. Então note aí que esse CRI ele vai ter um vencimento aí em 2037. Pessoal, já nessa parte aqui, nós vemos um detalhe interessante que não são todos os relatórios de fundos que traz esse indicador, que é o Loan to Value, ou LTV dos ativos. Mas o que é isso? O que é esse LTV dos ativos? Então, o LTV é um índice que ele mede o empréstimo sobre o valor da garantia. Então, é um termo muito utilizado nos CRIs. Então, o LTV ele é o resultado de um cálculo realizado que ele considera o valor dos empréstimos assim como o valor dos bens que é dado em garantia. Eu não entendi o que ele falou. Então, assim, para exemplificar, então em um CRI ele é devido ali, por exemplo, vamos supor uma quantia de 30 milhões de reais nesse CRI. E o bem dado em garantia é de 100 milhões de reais. Então, se nós dividirmos aí o primeiro pelo segundo, nós vamos chegar a um resultado de 0,30. Só que nós precisamos obter isso em porcentagem. Então, nós multiplicamos por 100, então nós chegamos aí a um LTV de 30%. Só que nós devemos concluir o seguinte, que quanto menor for o LTV, menor vai ser o risco da operação. Então, esse relatório aqui, ele trouxe isso detalhado para nós. Olha só, o LTV, e nós vemos aqui a porcentagem de cada um deles. Então, quanto menor for, menor o risco da operação. Então, nós vemos aqui vários valores, né? E tem um até aqui mesmo de 100%, olha só. Então, olha só, você vê aqui e vê cada um do Loan to Value de cada CRI desse fundo aí, né? Então, é bastante interessante aí, né? A forma que eles apresentou de forma detalhada, né, esse indicador aí tão importante aí nos fundos de papel. Nessa parte aqui, nós já vemos a distribuição por classificação, ou seja, a classificação de risco dos ativos. Então, nós vemos aqui, ó, 36% é Baa1, que significa que a qualidade do crédito, né, nós vemos aqui Baa1 é adequada. Já que nós vemos aqui 35% é A3, nós observamos aqui a qualidade do crédito, A3 é alta. E por aí vai. Baa2, 13%. Então nós vemos aqui que a Baa2 é adequada à qualidade do crédito. Nós vemos aqui A2, qualidade do crédito alta e por aí vai. Então isso é interessante, né, que mostra a classificação de risco, né, da qualidade de crédito de cada um dos CRIs, né, ou seja, da porcentagem que tem aí distribuída aí na carteira do fundo, né. Pessoal, então agora nós chegamos na parte dos CRIs. Então nós vamos conhecer aí os CRIs desse fundo imobiliário, né. Então nós vemos aí que além de trazer aí qual o CRI, traz também uma foto, né. Isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa não tem oportunidade de conhecer o empreendimento pessoalmente, mas só dela ver a foto, então ela já vê aí a dimensão, né, da propriedade, vê aí o ativo, né, o empreendimento. Então olha só que interessante. Então nós vemos aí que tem loteamento, né, nós temos residencial, e note também, né, a data de vencimento dos CRIs. Então temos aí que vão vencer próximo, 2024, outros em 2030 para frente. Então é bem interessante quando o relatório mostra, né, tem esse cuidado de trazer fotos dos empreendimentos. Realmente muito interessante. Nós vemos aqui, né, tem um CRI, o CRI Coach, ele vai vencer em 2043. Veja bem, 2043. E o último aí, ó, foi o CRI Desco, com vencimento em 2037. Então isso aí faz toda a diferença, né? Um relatório que mostra, além de trazer os CRIs no qual ele investe, também traz uma foto do empreendimento, né? Isso é bem legal. Isso ajuda, né, a você ver onde que o fundo, né, está investindo, né, o empreendimento que ele está fazendo. Isso é muito interessante, né? Pessoal, então aquilo que eu estava falando para vocês, né, no site da Status Invest, nós vemos que o JPPA11 ele está com o valor atual da cota de R$ 104,57. Então, no relatório, nós vimos que ele estava com o valor da cota de R$ 107,26. Então, você vê que ele teve uma pequena queda. Então, onde que nós conseguimos informações sobre os fundos imobiliários? Então, é interessante que o próprio site da Status Invest, ele disponibiliza essas informações para nós. Se nós observarmos aqui embaixo,
A gente pode pegar informações sobre os fundos imobiliários e até mesmo o relatório financeiro, aqui, ó, comunicados do JPPA11. Nós vemos aqui, ó, relatório gerencial. Então aí sempre vai ter o último relatório gerencial do fundo. Você clica em abrir e ele vai abrir para você, conforme nós fizemos aqui, né, com o JPPA11. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis mostrar para vocês o fundo imobiliário JPPA11. Ele é um fundo imobiliário novo, mas ele tem bons números e se ele continuar assim, ele tem tudo para crescer ainda mais. Lembrando que isso, pessoal, não é recomendação nem de compra nem de venda. É só um incentivo para que você que acompanha o canal continue estudando mais sobre o mercado financeiro. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.